Como já foi dito, desde 2021, quando foi o primeiro retiro das varoas, eu fui reler essa profecia, quando o Senhor marcou o retiro de varoas, e eu fiquei observando o cuidado do Senhor com as varoas, a preocupação. Na época o Senhor convocou multirão, convocou trabalhadores para prepararem o sítio Hermon para receber as varoas. E o Senhor, na profecia, o Senhor fala da preocupação das mães em levarem os filhos. Elas não podiam ficar preocupadas no retiro, deixando seus filhos em casa, elas tinham que levar os seus filhos. Eu achei muito interessante o Senhor enfatizar essa preocupação das mães, e que também se tornou a preocupação do próprio Deus, porque Ele exigiu que houvesse um trabalho em função disso. Achei muito interessante. E há 23 retiros, na verdade, foi em 2001 primeiro, mas provavelmente alguns anos aí sem. O Senhor vem acrescentando, não só o número de varoas, mas o Senhor vem acrescentando instrução às varoas. Eu gostei da oração do pastor Isaac. Ele enfatizou que esse retiro é um retiro muito importante. E realmente, se nós pensarmos de uma maneira geral e tivéssemos que classificar, eu não teria dúvida de dizer que é o retiro mais importante. Eu correria até o risco de dizer que é mais importante do que o dos varões e até do que o dos pastores. Mas eu não tenho que classificar nada, então só vou dizer que é importante. E é muito importante. Porque vocês têm uma responsabilidade dada por Deus muito grande, muito especial. O papel da esposa, da varoa, da mulher de Deus, da mãe, é um trabalho muito, muito especial. Ao ponto de a palavra de Deus dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. E o contraponto é que a tola destrói. Poxa, então isso significa que o trabalho de vocês, o papel de vocês é um papel muito determinante na estrutura da sociedade. Mas nós aqui não estamos falando da sociedade, de uma sociedade qualquer, nós estamos falando da obra de Deus. O papel de vocês, o trabalho de vocês é fundamental para que a obra de Deus continue atingindo os seus objetivos, para que Deus continue atingindo os objetivos dele na nossa vida. E um deles, obviamente, que é a continuidade, a geração. E observaram como é que a ênfase desse retiro está nos filhos, as profecias, as palavras, a geração. E certamente Deus está falando para vocês. Certamente tem alguma varoa aqui com dificuldade de receber os filhos, está nas suas lutas, nas suas provas, sofrendo os ataques do adversário, às vezes através da família do marido, da própria família, ímpios. E como já foi pontuado, infelizmente, às vezes até de maneira velada, oculta, até no nosso meio, mas quero crer que isso vai evaporando, né? Que não demore 40 anos. Foi uma árvore que Deus não plantou, vai ser arrancada. Já está sendo arrancada. Amém? Se tiver alguma raizinha aí, que seja nesse retiro, que acabe, em nome de Jesus, porque o papel de vocês é espetacular. Mas é um papel muito preocupante, por conta do momento que nós estamos vivendo nessa sociedade,
que já está apodrecida desde sempre, mas tem se manifestado, né? E aí há uma preocupação grande de a gente falar da mulher, pelo menos eu fico sempre com essa preocupação, quando a gente usa essas expressões, não estou criticando, estou só pontuando, irmã Marilza especialmente, que usou a expressão, nós somos poderosas, e são, isso é verdade, eu não posso dizer que não são, porque Deus deu um poder para vocês, a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa, isso não é um poder? Isso não é um poder no sentido de uma capacidade, de uma habilidade, de uma influência muito forte nessa área? É, mas isso tem sido usado de maneira perversa pelo mundo. Mas claro que nós estamos aqui para sermos instruídos pelo Senhor, entendermos qual é esse poder que Deus deu para vocês, que vem do Senhor, que vindo do Senhor, ele tem um fruto bom, ele vai produzir uma coisa boa. Mas acho que todo pastor, quando vem para um retiro de varoas, ele fica pensando, né, se preparando de alguma forma, e a gente tem assuntos para as esposas, que são a criação de filhos, relacionamento conjugal, como ser serva do Senhor, o seu trabalho na igreja, como ajudadora do seu marido, ajudadora do pastor, enfim, muito trabalho. As varoas atuam em todas as áreas, muitas áreas. Mas eu há tempo, eu estou pensando nesse texto e queria falar dele. Parece meio pesado, né? Eu vi que vocês ficaram até com dificuldade de dar amém. Quando a gente lê um texto pesado, tipo 1 Coríntios, capítulo 5, né, pastor Fabiano? Quando a gente lê esse texto na igreja, o pessoal não quer nem dar amém, porque é um texto feio. Sim, é a palavra de Deus, mas é um texto pesado. Meu Deus do céu. Mas é amém. É a palavra de Deus. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Obviamente que eu não vou falar aqui diretamente de criação de filhos, mas penso eu que esse assunto, ele talvez ele seja tão ou mais importante do que a criação de filhos, porque dele vai resultar um exemplo para os filhos. Você já pensou nisso? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Claro que, se eu saudar aqui, saúda todas as coroas com a paz do Senhor. Agora você vai dar até amém, que você já entendeu, né? Você nem vai ficar calado, mas de repente se eu chegasse, saúdo as coroas com a paz do Senhor, uma meia dúzia, não, eu acho que todo mundo ia ficar quieto, porque nem as idosas gostam de ser chamadas de coroa. Mas não é coroa no sentido da idade. O provérbio aqui, ele está falando da coroa que era usada, que hoje é quase que a gente não vê isso, da coroa que era um símbolo de glória, de poder na cabeça dos homens, que tinham autoridade, que recebiam uma posição de destaque, de responsabilidade, uma coroa que mostrava, era um sinal de poder na cabeça deles. E aí, olha só, o que o texto está dizendo? Que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Você é a coroa do seu marido? Seu marido pode dizer para você, minha coroa, a minha está ali, eu gosto sempre de chegar no culto e achá-la. Cadê? Ela estava por ali. Ali, a minha coroa. Minha esposa é a minha coroa. E ela já sabe, quando eu chamo ela de minha coroa, que eu não estou dizendo que ela já está meio com a idade para lá, mais para lá do que para cá. Não, ela já sabe que tem um outro sentido, é a minha coroa. Você é a coroa do seu marido? Isso é um assunto difícil, não é um assunto fácil. Sabe por que não é um assunto fácil? Porque cada varoa que é casada, que tem um esposo de um jeito. Não é isso, presidente? E tem cada trem, tem cada marido que só Jesus. E aí, Eu, quando estava pensando nesse texto, nesse tema, eu falei, rapaz, isso é um tema enjoado de falar assim, no sentido de ser sensível.
Porque eu sei que de repente você está ouvindo isso e já até torceu o bico, falou, lá vem. Você já pensou nele. E ele não tem jeito para rei. Ele está mais para um não sei o quê, mas não... E aí, olha o problema. Porque para muitas aqui é fácil, diria eu que é fácil. Você tem um esposo abençoado, um esposo que se faz digno dessa coroa. Aí fica mais fácil, né, pastor Luiz? Fica mais fácil. Mas e quando não é? Como é que você faz? Vai ouvindo a palavra de Deus. E se eu não esquecer, no final eu quero contar só um testemunho bem rápido, bem rapidinho mesmo, para botar um contrapeso nessa balança. Mas vai ouvindo e pedindo graça ao Senhor. Porque é assim que a palavra de Deus quer que seja. É assim. A Bíblia diz aqui que a mulher que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Tem outra versão que diz de outra maneira, mas vou ficar com essa expressão, é como a podridão dos ossos. O que é podridão dos ossos? Para que servem os ossos no corpo? Eu fui dar uma olhada e tinha 5 finalidades, funções específicas dos ossos no corpo humano. Mas eu peguei só 3. Das 3, o osso tem a função de sustentação. Né? Por que eu estou em pé? Porque tem osso. Tem osso. Está firme. Ele sustenta um corpo. A mulher que procede vergonhosamente, a tola, ela apodrece os ossos do marido. Ele começa a perder sustentação. Começa a enfraquecer. E isso, obviamente, que ele está fazendo uma comparação do corpo humano para uma analogia da vida. Porque acontece no campo espiritual, campo espiritual. No nosso caso aqui, exatamente o campo espiritual. Relacionamento marido e mulher segundo a palavra de Deus. Primeira função, sustentação. Você precisa pensar que você precisa de um osso forte. Porque o seu marido forte, ele sustenta a sua casa. E se ele é um tolo, você tem um trabalho dobrado. Mas tem trabalho, você não pode desprezá-lo e tratá-lo de qualquer maneira. Você tem que pedir uma graça redobrada ao Senhor. Está aqui a caixinha, pode botar outra aí do lado, enche ela também. Mas pede, Senhor, segundo o que o teu ungido está falando, tu conhece o meu marido. Mas eu gostei quando o presidente falou aqui, você está aqui pensando que o seu problema é o seu marido. O senhor falou isso logo no início, mas o problema é você. Eu gosto daquela historinha, rapidinho, que ilustra bem. A irmã chegou no médico e falou, doutor, marca uma consulta para o meu marido, que eu não aguento mais, ele está ficando surdo, surdinho. O doutor conversou com ela, falou, tá bom, minha senhora, vou marcar a consulta para o seu marido, para fazer um exame de audição nele. Mas a senhora vai fazer o seguinte, antes da senhora voltar aqui, vir com ele, a senhora faz um teste para ver como é que está a situação. A senhora, quando ele estiver longe da senhora, dentro de casa, assim, a senhora vai para longe, no quintal, e começa a gritar pelo nome dele, vai chegando perto dele, para a senhora ver como é que está o nível de surdez. Tá bom, tá bom. Ela botou o feijão para cozinhar, foi lá para o quintal. Manel está sentado na mesa, à mesa da cozinha, e ela começou, Manel, desliga o fogo. E veio andando, e veio entrando em casa, Manel, desliga o fogo, Manel, desliga o fogo, Manel, desliga o fogo. E está chegando perto dele, e ele sentado, ficou. Manel, desliga o fogo. Ô, homem, eu estou falando contigo, desliga o fogo. Mulher, quando você estava lá no quintal, que você falou a primeira vez, eu já desliguei, mas não adianta. Entenderam? A surda era ela.
para quem não entendeu. Ela estava com problema de audição e ela estava achando que o marido estava com problema de audição e ela descobriu que não, na verdade, o marido é que tinha que levar ela. Gostei muito quando o pastor Luiz falou isso, a primeira coisa que eu pensei, falei, que a gente tem essa tendência. Mas Deus deu uma posição para vocês de alto privilégio. Gente, é muito sério isso. Varoas, Deus deu uma posição para vocês muito especial e Deus tem um carinho muito grande com vocês. Deus ouve a oração de vocês. O Senhor, usando o vaso, disse que vocês são as que mais oram. O Senhor disse, se não fosse as minhas servas, falando até em relação aos esposos e aos pastores. Não já foi falado aqui? Graças a Deus nós recebemos muitas orações, jejuns, proibições, como já foi amplamente falado aqui. Ai de nós, se faltar isso. Mas você precisa pensar nisso. Você tem o seu marido, ele está sendo comparado a esse osso, a essa estrutura, essa importância. A primeira coisa é a sustentação. Segunda coisa é a movimentação. Para o corpo movimentar depende dos músculos, mas músculo sem osso não tem essa alavanca poderosa. Depende do osso. Um corpo só com músculo não vai ter movimento. E a outra, proteção. Os ossos, aqui, dá um cascudo na sua cabeça para ver o que é isso aí. É cérebro? Não, tem uma caixa aqui, torácica. Caixa torácica. A torácica está aqui. Eu, hein? Craniana, obrigado, Marilza, estou confundindo. Ó, está aqui, ó. Craniana, o seu crânio é osso. Osso. Para que ele está aqui? Para proteger essa parte fundamental do corpo humano, que é o cérebro. Aonde, enfim, é fundamental, fundamental. Aqui, esse monte de costela, você acha que é para quê? Enfeite? Não, isso é para proteger os órgãos importantíssimos. Proteção. Garoas, proteção. Seu marido foi dado por Deus. Desde que ele criou o homem e a mulher, Deus colocou o seu marido como proteção da sua casa. Ele é um protetor da sua casa. Nós diríamos que ele é o sacerdote. Aí eu fiquei pensando, a diferença entre coroa e podridão dos ossos, porque é a comparação que o sábio faz aqui. A coroa todo mundo vê. Está na cabeça, está num lugar elevado. O paralelo, que é a podridão dos ossos, ninguém vê. Dificilmente a gente vê alguma varoa desrespeitando o marido na frente dos outros. Quando isso acontece, já é uma metástase. O negócio está feio. Em público, desrespeita. E levanta e fala. Não, no meio da rua. É feio demais, não é? Meu Deus, coisa horrível. O oposto também é totalmente deplorável. Você não ficar achando que eu estou pendendo para um lado. É deplorável um marido que não respeita e não honra a sua esposa. Deplorável. É triste de ver. A coroa é visível. Todo mundo vê. A esposa que honra ao marido. A outra comparação é que uma está no exterior, está todo mundo vendo, né? Também a podridão dos ossos é interna. É um negócio que acontece, que começa lá dentro da sua casa, com uma sutileza incrível. No dia a dia da sua casa. Por isso que eu disse no início que eu considero esse um assunto de extrema relevância. Sabe por quê? Porque o pastor não está vendo. A sociedade não está vendo esse apodrecimento dos ossos. Mas os filhos estão vendo. E filho precisa de crescer com um pai que tem autoridade. E a mãe tem esse poder, essa capacidade de fazer com que a autoridade deles suba para a cabeça, no bom sentido, vire uma coroa,
Ô mãe, posso fazer isso assim, assim? Você já falou com seu pai? Já falei, mas ele disse que não. Ué, qual é a atitude correta? Ué, por que você está me perguntando? Que história é essa? Seu pai não falou sim? É sim. Seu pai não falou não? É não. Vamos lá. Pastor, mas ele é um tolo. Você chama o seu tolo no quarto, fora da vista do seu filho, e conversa com o seu tolo. Meu bem, olha só, o Joãozinho veio falar comigo, que pediu para você, para fazer isso ou aquilo, e você falou que sim. Meu bem, é isso mesmo? Você pensou direitinho? Sabe por quê? Todo respeito, mas você sabe que, assim, se ele for para a casa do fulano de tal, pode ter problema? Essa saída que ele está querendo dar, meu bem, não sei se você sabe, de repente você não sabe porque você está trabalhando, e você, não, às vezes, não toma conhecimento de algumas coisas que acontecem aqui. Eu não quero te preocupar, mas deixa eu te falar, aquele menino que ele está indo para a casa dele tem um comportamento esquisito, meu bem. Aí o seu marido não sabia. Não, eu não sabia, não. Não. Aí ele volta atrás, ele chama o garoto, mas você não. Porque isso começa assim, e vai acabar, sabe como? Com um cabo de vassoura na cabeça dele. Começa com um negocinho simples. E daqui a pouco o negócio está feio. A vizinhança está sabendo que você não respeita o seu marido. Seu marido sai no meio da rua com os ossos podrinhos. Está andando, mas vai cair. Está com o osso podre, não se sustenta. Quem faz isso? Vocês. Com a sabedoria que Deus deu para vocês, com a graça que Deus tem dado para vocês. As esposas que são mais inteligentes do que os seus maridos, e tem. Eu acho que a minha é mais inteligente do que eu. Mas ela não é tola. Ela não é tola. Até hoje eu não me lembro de nenhuma vez a minha esposa, numa assembleia da igreja, levantar e dizer, eu não concordo, a minha opinião é isso, aquilo, outro. Porque ela sabe que eu sou pastor da igreja. E se eu estiver no púlpito, e alguma coisa que ela falar tiver contrário àquilo que é para ser feito, segundo a vontade de Deus, ela pode ser minha esposa, pode ser quem for, vai ter que voltar atrás. A palavra dela não vai prevalecer. Eu não vou deixar, porque ela é minha esposa, e falar... irmão, sabe como é que é, né? Quem manda, né? Não. Então ela já sabe. Mas em casa, bem, você não acha que isso e isso está esquisito? Foi assim que o Senhor mandou fazer? Conversem com os vossos maridos em casa. E eu já perdi as contas, para vocês que acham que eu sou arrogante, de repente eu falando assim com mais aspereza, acha que eu sou o machão. Queridas, muitas vezes a minha esposa é uma Sara, que está lá o seu Abraão, não, eu sou o pai na fé, falo com o Senhor, manda ela embora com esse garoto. Não, que isso, mulher? Eu gosto demais desse negócio. Chega o Senhor e fala, ô Abraão, ouve a tua mulher. Ai, podia ter falado de outro jeito. Ouve a tua mulher no que ela disse e pode fazer o que ela falou. Rapaz, o Senhor, poxa, não podia ter dado uma moral para Abraão. Ouve a tua mulher, ela está certa. Mas você tem feito jus a essa posição de coroa? Você tem chamado o seu marido com carinho, conversado? A gente vê, o pastor Luiz com certeza na trajetória dele já viu muitas esposas que têm uma mente muito mais aberta, tanto para a palavra de Deus, até no estudo bíblico a gente observa uma desenvoltura e uma capacidade de administração, e ela é mais, a mente dela Deus privilegiou mais do que a do varão. Como é que você faz assim? Deus me criou assim, pastor, então nada. Então você continua sendo esposa e você precisa ser uma esposa virtuosa. Uma mulher submissa, conversa com ele.
Dá honra para ele, porque você vai precisar. Eu vou chegar nesse ponto. Para você que está achando que isso é pouca coisa, você que está, esposa, está aqui ouvindo, e está achando que o seu marido é um gatinho, essa expressão é até esquisita, né? De gatinho. Marido não é gatinho, coisa nenhuma. Pode chamar de bonitinho. Mas ele tem autoridade, porque essa ideia de gatinho é miau. Miau nada. Marido não é miau. Marido recebeu uma posição de Deus de liderança. Ele é o cabeça. Ele tem que ocupar essa posição. E tem maridos que têm dificuldade, vocês sabem disso. Tem maridos que têm dificuldade de entender isso. Ele vai até assimilando essa ideia mundana e vai querendo... Não, aqui todo mundo se discute, ele faz reunião com os filhos dão opinião, tudo os garotos de 5 anos. O que você quer, meu filho? A minha casa é uma democracia, todo mundo dá opinião, aqui eu não... Que papo é esse? Que papo é esse? Que regente é esse, segundo a palavra de Deus? Não precisa disso, dessa perversão da palavra de Deus, para nós ocuparmos o nosso papel como cabeças, mas que dão a vida pela esposa, não. Não precisa disso, não. Eu estou falando isso aqui, minha esposa está ali. Nunca. E tem os membros da Igreja de Santa Sofia aqui, ela jamais fez um negócio desse, porque ela já sabe como é que vai funcionar. Não. Mas ela já chegou várias vezes, já falou. Eu vou dizer, eu não lembro, eu sinceramente, não fica cheia não, minha coroa. Mas assim, não me lembro de nenhuma vez que ela errou. E eu que não sou bobo, não sou nada, porque como é que eu faço? Ela fala, eu faço aquela cara de paisagem, assim, né? E por dentro eu estou assim, rapaz, não é que ela está certa. Como é que eu vou dizer que ela está certa agora? Eu digo, porque eu não preciso falar para ela. Ela vê. Ela vê na minha atitude que eu mudei. E ela não chega e diz assim, aê? Gostou da minha ideia? Não. Ela se sente honrada. Acontece exatamente o que ela falou, assim. Ela me chama a atenção para coisas que eu não tinha observado. Aí eu começo a observar e falo, rapaz, não é que a minha esposa tem razão? Vou averiguar, vou ver se é aquilo mesmo, daquele jeito. E eu acho que essa é a dinâmica que o Senhor já ensinou para nós, varoas. Aprendam isso, principalmente esposas de pastores, por favor. Se coloquem na posição de vocês, porque eu acho muito feio. Vou emitir a minha opinião, cada um tem a sua opinião. Eu vou emitir a minha. Eu acho que é muito feio um pastor estar na frente de um rebanho, conduzindo uma assembleia, e a esposa está do banco mandando, dando opinião. Você está apodrecendo os ossos do seu marido, não só na sua família, mas na igreja que ele é pastor. Porque pastor precisa de ter respeito do rebanho. O rebanho precisa ver no pastor uma liderança que respeita a sua esposa. Ver no casal um entrosamento perfeito de acordo com aquilo que Deus ordenou. Porque senão daqui a pouco o rebanho para de consultar o pastor, não quer mais ouvir o pastor, já começa a desrespeitar o pastor, porque se a esposa do pastor está levantando uma assembleia, está desrespeitando o pastor e está dizendo, não concordo, a outra vai fazer o quê? Se a mulher fez, o que eu não posso? Eu também não concordo. E viram um auê. E não é isso que o Senhor quer, não? Honra o seu esposo, seja uma coroa do seu esposo, dá sustentação para ele. Busca de Deus a graça para você ter um marido forte, para a tua casa estar protegida. O Senhor disse para nós, filho respeita mais um pai do que uma mãe. A palavra... E você que está pensando assim, a primeira coisa que você pensou deu um pico assim. Lá em casa não é assim, pois você tem um problema. Você tem um problema para resolver, pois deveria ser. Você tinha que decodificar isso da seguinte forma, eu tenho uma voz altiva sim, meus filhos me respeitam sim, mas eu tenho canalizado isso. Como? O filho chega para você,
eu vou conversar com seu pai. Vamos ouvir o seu pai. O que o seu pai vai dizer sobre isso? Ó, o filho já olha para o pai diferente. Você está sendo a coroa, você está dando sustentação para ele, que vai dar uma movimentação excelente para a família. O filho vai crescendo, conhecendo o que é autoridade de pai. Qual é o papel do pai? Não é a mãe virar pai. Você não é pai. Você é mulher de Deus. Esposa, para ser dócil, para ser carinhosa, para abraçar os seus filhos, para orientá-los com carinho. É para isso que Deus te chamou e dá esse suporte para o seu esposo. Ó, o seu pai não errou, não. Eu estou vendo que você não gostou da repreensão do seu pai. Mas olha só, está errado. A Bíblia diz para obedecer aos pais, honrar os pais. Pode parar com isso. Do seu pai ninguém fala aqui. Ou você está esperando o seu pai ir para o trabalho para começar, o seu marido ir para o trabalho para começar a falar dele, das ações dele. O que é isso? Seu marido está apodrecendo os ossos. Uma pessoa sem osso não se sustenta. Você precisa pensar isso, que a palavra de Deus diz isso é agir vergonhosamente, varoas. O seu esposo pode ter feito a maior besteira que fez. Chama os seus filhos para oração. Meus filhos, vamos orar pelo seu pai. O seu pai está precisando de oração. Vocês viram o que aconteceu? O adversário entrou nesse negócio. Vamos orar pelo seu pai. Senhor, tem misericórdia do meu esposo, Senhor. Senhor, muda a mente do meu esposo, muda o coração, guarda ele onde ele estiver agora. Senhor, tem misericórdia do meu esposo. Ora pelo seu filho, ora pelo seu pai, meu filho. O que o filho vai orar? Ele vai orar o que você orou. Ele vai na sua linha. Agora você não ora coisa nenhuma, porque só chama para oração se você estiver com graça e estiver agindo corretamente. Você já começa, o pai sai, aquele traste. Porque seu pai aqui em casa não presta para nada. Seu pai está pensando que a gente vive só de arroz e feijão. Que seu pai está pensando que não sei o que, não sei o que lá. Ah, é assim? É assim que você vai achar que vai fazer o osso dele ficar forte? Você está apodrecendo os ossos dele, não é assim. Aliás, a Bíblia diz que a mulher sábia ganha o seu marido sem palavras. Eu acho, varoas queridas do coração de Deus e do nosso, que essa é uma das orientações mais difíceis que o Senhor deu para vocês. Ganhar os maridos caladas, sem palavras. Que luta, hein? Que luta! Como diz o pastor Abisai. Mas foi assim. Se você calar, se você falar com Deus, Deus toma a sua briga. Deus entra. Seu marido pode ser o que for. Deus entra. O seu marido pode até estar te agredindo fisicamente, que isso é uma outra esfera. Eu vou contar isso aqui no final, rápido. Acredita? Esse retiro aqui, Deus está aqui. Deus está ouvindo, e se você se colocar na posição que Deus quer, Deus entra na sua frente, fala, fica aí, deixa comigo, você está me obedecendo, você está fazendo o que eu mandei você fazer, fica de lado aí, deixa que eu enfrento ele. Aí Deus enfrenta, Deus tem as maneiras dele, Deus quebranta o coração dele, você não precisa matar ele, calma. De repente você pensou isso, tem misericórdia. E se Deus te der um marido diferente? Poxa, porque tem esposa, e às vezes a gente vai conversar, os pastores, né? Aí uma reclama que o marido é mentiroso, a outra reclama que o marido é trabalhador, mas o mentiroso é trabalhador, o trabalhador é mentiroso. Fala assim, qual que você prefere? Dá vontade de pegar aquela listinha de açaí, fala, escolhe, minha filha, um marido que você quer. Mas você quer um 100%? Você é 100%? Eu sou 100%? Eu reconheço que eu não sou. Que isso? Eu estou muito aquém. Você está muito aquém. Nós somos carentes da misericórdia de Deus. Você está achando que só Ele tem falhas? Não é não. Aqui, deixa eu caminhar para o final, porque esse assunto rende. Você quer transformar o seu marido num gatinho? Isso é furada, sai fora. Você quer amansar seu marido e domar ele, domar. Você quer domar seu marido, botar ele num cabresto, para ele fazer o que você quer. Que você só olha para ele, ele já treme. Meu Deus do céu, tá doido, mano? Isso é feio, ó. Se alguém faz isso aí,
Do banco mostrar relógio para o marido? Que papo é esse? Ainda mais se ele é seu pastor? Que isso? Você perdeu o juízo, perdeu a noção do banco mostrar relógio para o seu pastor? Não interessa, não interessa. Isso é apodrecimento, isso é agir vergonhosamente. Respeita o seu marido. Depois você fala. Eu pergunto à minha esposa, depois que eu sair daqui eu vou perguntar para ela, e aí? Passei dos limites, né? Aí a cara dela já me responde, ela às vezes faz assim, eu já entendi. Não, eu acho que não. Acho que você não passou dos limites. Eu pergunto. A minha esposa é minha coroa, é minha referência. E eu gosto de estar aqui, falando, e ela está de lá olhando para mim. Vou dizer um negócio para vocês que eu já falei até para alguns colegas aqui. Isso é horrível. Teu marido está aqui falando, seja na tua igreja, ou seja onde foi, você está de cabeça baixa. Tudo bem que pode ser um topeira. Ele pode estar lá na frente falando, que a gente sabe disso. O pastor sabe disso. Chega lá na frente da igreja, glória a Deus, fala até em mistério. E o pastor está de trás assim, só olhando para o tupete dele. Olha para a cara da esposa. Aí, a esposa até baixa a cabeça de vergonha, né? Mas isso não é ruim. Eu acho isso ruim para valer. De vez em quando eu fico dando uma olhada nisso. O pastor está falando, eu estou olhando para a esposa dele. Com todo respeito, eu estou olhando. Você pode perceber. Claro que isso é culpa do seu marido. O retiro dos varões é em janeiro. Em janeiro a gente fala isso para eles. Ele precisava agir como quem merece uma coroa na cabeça. Ele não está agindo, eu sei. Mas não faz isso não. Olha para o seu marido. Eu gosto demais. De repente estou falando uma besteira aqui, mas eu gosto demais de olhar para minha esposa e ela está com o olho brilhando assim, me olhando. Isso é minha coroa. Eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado. A minha esposa está querendo me ouvir. Vai pedindo graça ao Senhor, porque eu estou vendo daqui algumas que estão pensando, Deus do céu, será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? Vai, em nome de Jesus, vai. Retiro que vem, de repente você está aqui para contar a benção. Fala, meu marido foi curado. O que ele tinha? Apodrecimento nos ossos. Tá bonzinho. É mesmo. Virou um rei. E eu agora sou a coroa dele. A varoa que faz isso, procede como o Senhor quer, ela tem uma sustentação tão forte, uma proteção. O seu pai chegar, eu vou falar com ele. Não é bom, varoas? Que varoa que não apodreceu os ossos do marido que nunca fez isso? As que tratam o marido como coroas, elas são a coroa do marido, sustentam o marido, dá moral para o marido, faz ele ficar forte, como o Senhor quer. Ela fala, vou falar com seu pai. Acabou. Ai, mãe, não. Eu fiquei um período bom ausente de casa. O terror dos meus filhos, eles contam isso já grandes. Quando ela falava, vou ligar para o seu pai. Falava, vai ligar para o seu pai, ele já ficava em desespero. Eu estava longe, não tinha vara, não tinha nada. Vara wireless, não existe. Wi-Fi. Meu filho, aí eu começava do telefone. Meu filho, sua mãe falou que está acontecendo isso. Ih, rapaz, eu fazia ele chorar pelo telefone, hoje eles contam. Quando a minha mãe dizia, vou ligar para o meu pai, por quê? Porque ela sabia aproveitar essa bênção que Deus deu para ela. Ela tinha um descanso, ela tinha uma carta na manga, ela tinha um STF, mas nem careca. Ela descansa. Sabe por quê? Varoas, guarda isso, aprende isso, porque foi Deus que falou. A varoa que manda, ela não é o quê? Eu vou ler para não errar. Essa frase é sensacional. Para você não esquecer o que o Senhor falou. Só essa frase.
toda mulher que manda no seu lar, ela não é alegre. Gostaram? A gente vê pela sua cara, cara de mandona. Que é isso? Mulher não é isso. Mulher não é isso. Na essência, mulher é um semblante amigável, carinhoso. Mulher não é sisuda. Isso é para nós. Todo mundo de cara feia. Não, mulher começa cheia de autoridade, cheia de ordens. Ela começa a ficar transfigurada e o marido vai apodrecendo. Vai apodrecendo. Ele para de falar. Teu marido está quietinho? Está muito quietinho? Faz um exame lá. Ele vai se recolhendo. Ele vai diminuindo. Ele vai virando um gatinho mesmo. E você vai ver o prejuízo, varoa, do que é ter um gatinho do seu lado. Deus não fez teu marido para ser gatinho do seu lado, não. Deus fez ele para ser um poder do seu lado, uma força do seu lado. É um cabeça. É um chefe. É isso que você precisa, para te dar uma tranquilidade. Você vai ficar tranquila. Ele é o provedor, ele sustenta a nossa casa, ele dá movimentação ao nosso lar, ele protege o nosso lar. Ele ora. A oração do meu marido, ora marido, ora pelos nossos filhos. Faz uma oração, você pede para ele orar, porque Deus está vendo que você está trabalhando na linha que ele quer, e Deus vai ouvir a oração dele. Mas quando você não procede assim, no futuro você vai ficar envergonhada. Você não vai ter prazer de andar com seu marido do seu lado, você vai ter vergonha dele, porque ele não é um pet. Você vai ficar envergonhada de andar com seu marido se você não honrá-lo. Agora, se você proceder como o Senhor quer, você vai sair para a igreja, como o Senhor já disse. Alguns saem de casa e os ímpios ficam olhando positivamente. Falam, olha, lá vai. Está o marido andando. Ele é o protetor da família ali. Ele está se sentindo, a esposa se sentindo mais ainda. É o meu marido. Ela não está ali humilhadinha, não. Ela não quer mandar. Ela quer ser submissa. Ela quer estar debaixo dessa proteção que Deus criou para ela. E ela sai alegre. É o meu esposo. É bonito ver a esposa falar assim. É o meu marido. É o meu esposo. É o marido que Deus me deu. Ah, isso é bonito para valer. Isso é gostoso demais. Varoas, usem isso para vocês amanhã não estarem envergonhadas. Porque ele vai minguando, vai minguando, vai minguando. Os ossos vão apodrecendo. Ele daqui a pouco não serve para nada. E isso vai afetando a posição social dele, segundo a Bíblia diz. Todo mundo vai percebendo. Como eu já disse, os filhos são os primeiros a perceberem que é triste. Por isso que eu disse que isso é de tamanha importância, porque antes de ter os filhos, você precisa saber se comportar para ensinar os filhos, porque o Senhor já disse para nós coisas terríveis assim. Algumas dizem, eu estou numa obra tão maravilhosa e não sei por que essas coisas acontecem comigo. Tive todos os filhos que Deus me deu e agora está acontecendo isso. Ué, será por quê? A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Uma das áreas de erro que trazem grande prejuízo é essa. É essa. Dá sustentação ao seu esposo, porque as maiores beneficiadas são vocês. Para terminar, uma varoa tinha esse topeira que eu falei aqui, marido terrível, terrível. Obrigado, Marilza. Nabal. Parece que Nabal já combina, né? Não sei. Nabal, Tolau, sei lá o quê. Tolo. Serva de Deus nessa obra, hein? Olha só o que aconteceu, hein? Eu vou já arrumar meus apetrechos aqui para terminar. Aí, ela está naquela luta, sofrendo, mas buscando o Senhor. O Senhor tem misericórdia. E ele chegando até ao ponto de querer agredi-la fisicamente, porque verbalmente já era uma vergonha. E o pastor está orientando. Minha filha, vamos orar. Não agrediu, não, mas está difícil. Aí ela se preparando para vir para um retiro. Olha a seriedade. A seriedade que é você ficar na posição que Deus quer. Olha o poder que Deus te dá. A sua oração
ela vai no céu direto. Deus tem para tudo para atender a sua oração, se você se colocar na posição que Ele quer que você fique. E ela se arrumando para vir para o retiro, ele perdeu a linha com ela e partiu para cima dela. Ela disse que na hora ela ajoelhou. Senhor, eu voltei. Ela tinha saído já de casa. E a orientação, na época que o pastor deu para ela, falou: volta para o teu lugar, o Senhor vai resolver o seu problema. Ela voltou, ela dobrou o joelho e falou: Senhor, tu sabe que eu voltei por causa da palavra do teu ungido, e eu estou indo para o retiro agora. Tem misericórdia de mim. Veio para o retiro. O marido falou assim para ela: quando tu voltar, a gente vai acertar. Imagina, isso é deplorável, gente, isso é deplorável. Isso é terrível, triste, triste, triste. Porque o outro lado, deixa eu só abrir um parênteses aqui, parabéns para as varoas que estão aqui, os maritões estão em casa com os filhões. Esse amém foi bem fraco. Mas tem várias aqui. Cadê os seus filhos? Lá da igreja teve algumas. Meus parabéns para os maridos que estão em casa se desdobrando, desesperados, falar: ora vem minha esposa, Senhor, eu não sabia que ela valia tanto. Um retirinho por ano é bom demais. Ele já está agoniado. Meu Deus, não aguento, cabelo, banho, ai, comida, ai, não sei o quê. Mas essa veio para o retiro amargurada. E chegou aqui e falou com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu ouviu o que o meu marido falou. Tem misericórdia. Sabe o que aconteceu? Quando ela voltou, ele já não tinha força mais para levantar uma mão. Dentro de um mês, Deus tirou a vida dele. Deus feriu ele. Ele estava bonzinho, para vocês não ficarem pensando: não, mas ele... Não. Ele estava bonzinho, bem lembrado, obrigado, Marilza. O que aconteceu com Nabal? Exatamente. Ó, dentro de um mês, o camarada ficou ruim de um jeito, foi para o hospital, não voltou mais para casa. E já não existe mais. Seja a coroa do seu marido, que Deus te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus.